Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje, então, nós vamos desenvolver aqui o tema do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, o tema principal, o Cristo Consolador. O nosso tema é o item, o jugo leve. Eu gostaria de fazer antes uma pequena introdução que eu redigi, pequeno trecho, para que a gente possa iniciar a nossa mensagem. Então, conscientes ou não, queiramos ou não, aceitemos ou não, existe um ser muito superior a nós, que sustenta e governa todo o universo. Todas as coisas, todos os seres animados e inanimados, estão submetidos ao seu comando ou ao seu jugo, ainda que alguns não acreditem no seu poder ou não aceitam a sua força. De quem estamos falando? Evidentemente que é de Deus, né? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, conforme a primeira questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos da codificação: que é Deus? Né? E aí a resposta: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Né? E Jesus é o nosso modelo de perfeição e guia, e veio nos trazer a boa nova, ou o seu evangelho, que, se fosse possível sintetizá-lo em apenas uma palavra, essa palavra seria amor. Esse sentimento emanado pelo Pai Celestial que envolve todo o universo, sob a orientação do Todo-Poderoso, o Mestre, por excelência, em sua bondade sublime, e diante do sofrimento e desgosto do seu povo, ele faz o seguinte convite. E um convite especial para todos nós, né? Um convite especial. Eu recebi esse convite especial e repasso para vocês. Esse convite especial de Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa mensagem de Jesus foi registrada em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Bom, antes de entrar nesse tema, eu gostaria de fazer duas considerações, dois aspectos a serem considerados em relação a essa mensagem. Primeiro é que há mais de 2000 anos atrás, o povo judeu, sob a orientação ou sob a ocupação romana, vivia sobre opressão e tensão social. Além do sistema religioso judaico muito rigoroso e legalista, e leis e tradições difíceis de cumprir. Então a gente vê que o povo judeu, né, na época de Jesus, ele estava nessa condição, nessa situação, né, sob o jugo dos judeus, dos fariseus, né, da lei judaica, né, que como se governasse ali os judeus, e também de Roma, né. O segundo aspecto a ser considerado, eu inicio com uma pergunta: qual o propósito de todos nós
encarnados ou desencarnados no planeta Terra, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual que é o nosso propósito? Qual a finalidade, né, da vida, afinal, e da vida aqui no planeta Terra, né? Bom, a resposta é a seguinte: existe um comando superior que a gente viu aqui, né, que controla tudo e todos, e ele, nosso Pai maior, nos situou neste orbe para trabalharmos a nossa evolução moral e intelectual, ou seja, o amor e a sabedoria. Nós passamos por várias existências até chegar onde nós chegamos agora. Einstein, em sua fase de reflexão religiosa, ele afirmou numa assembleia de sábios que se Deus não existisse, seríamos obrigados a admiti-lo para podermos explicar o universo. Então, seria quase que impossível explicar todo o universo, né, sem que existisse, né, sem que um ser muito superior, mas muito superior mesmo, né, se não existisse esse ser superior, não haveria possibilidade, né, da gente conceber, da gente entender, né, a magnitude, a potência, né, de um ser tão elevado, elevadíssimo ao ponto, né, de sustentar todo esse universo de bilhões de galáxias, né? Estão falando agora em 1 trilhão de galáxias. É muita coisa, muita coisa. Não vou nem falar o tamanho desses sistemas, o tanto de sistemas, né, quantos trilhões de sistemas igual ao nosso, de sistemas solares igual ao nosso, né? Então é realmente muito, não dá nem para conceber na nossa mente tudo isso aí, né? Dito isso, vamos novamente, né, o que Mateus registrou no capítulo 11, 28 a 30 do Novo Testamento, né, sobre o que Jesus nos propôs, né? Então, só para repetir, né, só para falar novamente aqui, para a gente fixar mais um pouco: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vamos tentar decifrar, né, essa questão do jugo aqui, né? O que seria o jugo, né? Que tem aí alguns significados, né, vários significados, mas nós vamos nos ater. Primeiro, a gente saber que o jugo era né, uma peça de madeira que se encaixa aqui no pescoço, na cabeça dos bois, para que eles possam ser atrelados a uma carroça ou um arado. Esse é o jugo, é uma metáfora agrícola, vamos assim dizer, né? E no Antigo Testamento, o jugo simbolizava o cativeiro ou a escravidão, né? Os sinônimos de jugo são autoridade, comando, dominação, mando, influência, opressão, poder, soberania, submissão, sujeição, tirania. Então, esse é o sentido de jugo, né? Que é, vamos colocar no sentido das palavras da mensagem de Jesus, vamos dizer, uma autoridade, um comando, né? E fardo, um volume mais ou menos pesado para ser transportado. E fardo também entende-se como aquilo que é penoso, difícil de fazer, de carregar, de suportar, né?
Na época, pode ser considerado o peso da lei e das tradições judaicas, consideradas opressoras e difíceis de serem cumpridas, né? E fardo também pesado era o domínio romano, que escravizava e condenava à morte todos que se opusessem à autoridade de César e suas leis. Então, jugo e fardo às vezes se confundem, né? Eu vou reproduzir aqui uma história que aconteceu com Chico Xavier e que eu vi em uma palestra de Haroldo Dutra, né, que fala sobre... Porque a gente sabe que o Chico Xavier gostava demais de animal, né? Aliás, podemos dizer que ele tinha um cachorro lá, ele amava esse cachorro. E a gente sabe, através aí dos meios de comunicação, que esse cachorro do Chico, ele permaneceu com Francisco Cândido Xavier, com Chico Xavier, por 5 encarnações. Morria, né, desencarnava, passava um pouquinho de tempo e voltava. O mesmo, vamos dizer assim, o mesmo espírito do cachorro, digamos assim, né? E ele amava demais o cachorro, e esse cachorro ficou doente. Ficou doente, e uma pessoa ficou sabendo e falou assim, eu vou ajudar o Chico, vou resolver o problema dele. E aí essa pessoa foi lá e matou o cachorro dele. Nossa, isso pro Chico foi muita dor, muita tristeza, né? Porque ele amava o cachorro dele. Bom, aí o tempo passou, ele continuou com aquela dor, com aquela mágoa no coração, né? E aí Emmanuel se apresentou para ele em espírito e disse para ele, Chico, você vai ter que resolver esse problema seu, essa mágoa que você tem no coração, tem uma mancha no seu coração que está atrapalhando os trabalhos mediúnicos. Aí o Chico falou assim, nossa, meu Deus, e agora? O que eu faço? Bom, você sabe quem matou o cachorro, né? Você vai lá e pergunta para essa pessoa o que ela gostaria de ganhar de presente. Aí o Chico falou, poxa, eu que sou ofendido, estou extremamente desgostoso e triste por causa disso. Eu que vou ter que dar um presente para ela ainda. Aí Emmanuel falou, você vai ter que ir lá e fazer isso. Vai ter que oferecer um presente para ela. Bom, aí Chico meio contrariado, mas foi, né? Foi, conversou com a pessoa, ela falou assim, o Chico perguntou, o que você gostaria de ganhar? E a pessoa falou, eu gostaria de ganhar uma máquina de costura. E deu a marca lá, as características da máquina. Chico foi lá e comprou a máquina, super cara. Aí Haroldo fala assim, parcelou em 5 reencarnações, porque o Chico recebia muito pouquinho, né? Era o salário muito pouco. E aí, coitado, ele teve que comprar a máquina e dar para ela. Mas quando ele chegou e deu a máquina para ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que saiu uma luz de dentro dela, né? E foi ao encontro de Chico, foi ao encontro, certo? E aquela luz fantástica dissipou toda a mancha, toda a mágoa que tinha dentro do Chico Xavier. E aí, depois o Chico, Emmanuel, conversando com o Chico, falou, tá vendo? A importância do perdão, isso é jugo. É a proposta do mestre para conosco. Se você continuasse com essa mancha aí, daqui a pouco você ia pegar um câncer. E a gente,
observa que o perdão realmente é muito importante, está dentro dessa proposta do nosso Mestre Jesus, né? Por isso, ele sintetizou, né, os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Que são 2, podemos dizer, fundamentos para toda a nossa existência e mais para frente ainda. Várias encarnações, para não dizer para eternidade, né? A gente poderia, nesse mesmo sentido da mensagem de Jesus, né, trazendo esse sentido para os tempos atuais, né, o vinde a mim, nós poderíamos transcrever essa mensagem da seguinte forma: se você está se sentindo sobrecarregado ou cansado, venha até mim. Eu posso ajudar você a encontrar a paz e alívio. Aprenda comigo, porque eu sou gentil e humilde, e assim você encontrará descanso para a sua alma. A maneira como eu ensino não é pesada ou difícil, é leve e é fácil de ser seguida. Então, quando permanecemos em Jesus, nos aliviamos das dores e sofrimentos, porque sua autoridade é suave e a carga desses sofrimentos que carregamos se torna mais leve. Assim, é difícil um pouco compreender, né? Mas se a gente já tem informações e conhecimentos da neurociência, que as glândulas, o cérebro, né? A dor e o sofrimento para a mesma situação não é igual para as pessoas, né? Existem mecanismos de defesa no nosso organismo de alívio e supressão da dor, conforme o nosso estado mental, por exemplo. Então, quando a gente fala que Jesus fala de alívio, ele já sabia que se nós trabalhássemos no nosso interior buscando a paz do Mestre Jesus, a serenidade, né, essa tranquilidade, né, que o Evangelho traz para todos nós, o sofrimento nosso terá, vamos dizer assim, um comportamento diferente se nós não estivéssemos ao lado do Mestre. Porque também existe todo um trabalho no plano espiritual vamos dizer assim, dos mensageiros do Mestre, nos auxiliando quando nós estamos servindo ao próximo. Porque essa é uma das mais fortes propostas do Mestre Jesus, né? Sobre a questão do fardo, né? Então, tem aqui uma historinha, uma mensagem do céu e inferno, não é? Na parte céu e inferno de Allan Kardec, na parte dos exemplos, da segunda parte, no capítulo 8, Expiações Terrestres, um senhor chamado Letil, que era um fabricante ali próximo de Paris na época, né? Ele morreu em abril de 1864. Então, uma caldeira de verniz em ebulição pegou fogo e derramou todo o conteúdo sobre seu corpo. Desesperado, ele conseguiu caminhar 200 metros até a sua residência. Aqueles primeiros socorros ali, a carne estava queimada, caindo aos pedaços. Se via os ossos assim na face dele, né? Ele ainda viveu por 12 dias nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar de tudo, a sua presença de espírito até o último momento e pondo em ordem seus assuntos
com perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não houve nenhum pranto de sua parte, nenhum murmúrio, e morreu orando a Deus. De ver do jugo e o fardo pesadíssimo, né? Mas ele, em nenhum momento, condenou, criticou, né? Sempre acreditando, confiando em Deus. Ele era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por aqueles que o conheceram. E aí ele foi, quando ele desencarnou, quando ele morreu, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 29 de abril de 1864. Então, a gente vê que foram poucos dias depois dessa evocação, né? Poucos dias depois de sua morte, ainda sob forte impressão da terrível cena da qual fora vítima, dando a seguinte comunicação: uma tristeza profunda me oprime, horrorizado ainda de minha morte trágica, creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri? Oh, quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Bom, aí conta-se a história do que aconteceu para trás. Por que aconteceu essa situação com ele, né? Ele fala assim: há 2 séculos fiz estender sobre uma fogueira uma jovem, inocente, pois tinha entre 12 e 14 anos. De que se acusava? Por que acusava-se a ela, né? Ela. Ai de mim de ser cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o inquisidor. Nem um carrasco, nem os carrascos quis jogar ela na fogueira. Ele reconheceu o erro, preparou-se para a nova existência e com resignação venceu a terrível expiação. Então a gente vê aí ao mesmo tempo o jugo e o fardo que ele carregou, mas na confiança absoluta de Deus, sem reclamar em nenhum momento, né? Lúcido ali no hospital, buscando resolver as últimas questões, né? E apesar do intenso sofrimento que ele passou durante 12 dias, né? A gente vê que o propósito de Deus para conosco é nos fazer trabalhar as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos vícios, para que possamos alcançar uma condição melhor. Evidentemente que o sofrimento, as dores, as tribulações, as dificuldades são necessárias para desenvolver a nossa inteligência e desenvolver também a nossa parte moral, né? A nossa parte espiritual, a nossa parte intelectual. Então, eu gostaria de ler uma mensagem a respeito exatamente dessa parte que nós estudamos aqui, vamos dizer, sobre o vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Então, a mensagem de Emmanuel, no livro Pão Nosso, FEB Editora, capítulo 30, e o item, e o título é Onde estão? Pergunta, onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados
proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição dos ensinamentos divinos. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação dos caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. E aí, para reforçar tudo isso aqui que eu falei, para a gente já ir caminhando para encerrar, eu acompanho um pensamento de Emmanuel. Esse pensamento ele me acompanha já há uns mais de 20 anos. É um pensamento no livro Perante Jesus, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, o título Remuneração Espiritual. Né? E diz assim, Emmanuel: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, a gente vê que trabalhando na seara do Mestre, né, como Pedro bem mencionou, né, o amor, a caridade cobre a multidão de pecados, nos mostrando que quando nós estamos trabalhando em benefício do próximo, nós estamos automaticamente trabalhando para Deus. E nesse sentido, né, a cobrança, né, das nossas imperfeições, ela é adiada por tempo indeterminado. Então nós temos que sempre trabalhar em benefício do Mestre e do nosso Pai Celestial, que é o nosso comando, a nossa orientação maior, e sem Ele não somos nada, não estaríamos aqui, não somos ninguém, nem o corpo, esse corpo aqui não nos pertence. Então fica aí essa mensagem, né, desejando a todos muita paz, muita luz